Graça e paz, queridos. Os que estão em pé ainda podem se sentar. Em nome da minha esposa, da minha mãe, nós agradecemos de todo o nosso coração o carinho, o respeito, a honra que os irmãos nos dão de pastorearmos as suas vidas em nome do Senhor. Hoje de manhã recebi algumas mensagens me felicitando pelo dia do pastor. Eu confesso para os irmãos que eu não lembrava que hoje era dia do pastor. Aliás, eu nunca lembro, todo ano eu nunca lembro. Eu só lembro quando chega o dia e eu começo a receber mensagens e a gente chega aqui, a toda essa mobilização. E depois que eu li as mensagens que eu recebi, eu orei ao Senhor e agradeci pelo chamado de ser pastor e agradeci ao Senhor pelo privilégio de pastorear essa igreja, que é especial para mim por muitos motivos, inclusive porque eu nasci aqui literalmente. Quando minha mãe chegou nessa igreja com meu pai, eu estava sendo gerado no seu ventre. E aqui eu aprendi o temor do Senhor, obviamente em casa com os meus pais, mas aqui na comunidade de fé eu aprendi o temor do Senhor e aprendi a adorar ao Senhor. Aqui nessa comunidade de fé eu vi de perto, embora àquela altura eu não pudesse compreender muito bem, mas experienciei junto à minha família as alegrias, as tristezas, os amores, os desamores do ministério pastoral, enquanto os meus pais eram pastores. Aqui eu conheci minha esposa, aqui eu fui ordenado ao ministério juntamente com ela, aqui nós concebemos a nossa princesinha Manu, e aqui estamos nós. Já há 48 anos, não é? 48 anos, eu acho. Sei? 5? Olha, dei mais anos à igreja do que ela tem. 45, vamos fazer esse ano. 45. 45 anos, não é? 45 anos, dos quais a maior parte deles, essa igreja foi pastoreada pelos meus pais, e agora por nós já há 8 anos, esse ano fazem 8 anos. Faz ou fazem os professores? Milena, faz? Faz 8 anos, né? Fazem? Faz. Esse ano faz 8 anos que nós assumimos a igreja como pastores titulares. E tem sido uma alegria muito grande mesmo. Eu, como disse, hoje de manhã recebi algumas mensagens, e depois de ler as mensagens e orar, eu me lembrei que em algum momento eu ouvi a história de que o Billy Graham, em uma entrevista ao New York Times, foi questionado sobre a possibilidade de se candidatar à presidência dos Estados Unidos, porque ele sempre foi muito popular entre os presidentes, foi conselheiro pessoal de quase todos os presidentes, desde que ele se tornou um pregador do evangelho notório, e ele foi o único civil sepultado onde os presidentes dos Estados Unidos são sepultados. Tamanha estima desse homem, esse homem de Deus, desse pastor. E ao que Billy Graham respondeu que ele já havia recebido um chamado muito nobre de Deus e que ele precisaria dar passos atrás. Eu hoje procurei, eu já conheci essa história, eu já até mencionei essa história algumas vezes aqui, mas hoje eu procurei na internet para saber quais eram as palavras exatas que ele usou nessa altura. E ele disse que ele precisaria dar alguns passos atrás para aceitar ser presidente dos Estados Unidos. E Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da era moderna da igreja, certamente o maior evangelista do século XX. E ouvir desse homem, ou pelo menos ler, né, desse homem que o ministério pastoral é mais excelente que a posição de presidente de uma república, é especial, não é? É especial. Nós não estamos aqui por causa de poder, nós não estamos aqui por causa de dinheiro, nós não estamos aqui por causa de reputação, por causa de qualquer outra coisa que não seja amor e fidelidade a Jesus. Um dia, Jesus decidiu nos chamar para compartilhar conosco a graça de ser pastor. Jesus é o bom pastor, o nosso modelo, a nossa referência, e ele nos chamou para sermos pastores com ele e nos confiou esse rebanho. Há 8 anos, muitas pessoas já foram, muitas chegaram, e ao longo da nossa história
muitas ainda sairão e outras chegarão. Eu espero que vocês que estão aqui não saiam, mas que vejam aquilo que o Senhor fará entre nós ao longo dos próximos anos. Eu sempre me mantenho muito otimista a respeito dos planos de Deus para nós, porque a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, até que o dia perfeito chegue, o dia do Senhor, o dia em que Ele voltará para buscar o seu povo, nós estaremos vivendo e experienciando a sua presença em níveis cada vez maiores, vivendo e experienciando o avanço do reino de Deus e o crescimento da igreja em níveis cada vez maiores. E eu não sei a você, mas isso me entusiasma muito e ao mesmo tempo me enche de temor, porque estar ocupando essa posição nesse avanço do reino de Deus através da igreja local é uma posição de muita responsabilidade, não é? Nós não somos melhores do que os irmãos, nós não somos maiores do que os irmãos, nós não somos mais espirituais do que os irmãos, porque somos pastores, apenas temos mais responsabilidades. Até hoje eu não sei porque o Senhor viu em nós essa graça e nos confiou essa responsabilidade, mas se Ele viu, se Ele confiou, eu digo sim, porque eu digo sim para tudo que Jesus quer e digo sim para tudo que Jesus espera de mim. Então que Deus nos abençoe e nos dê anos cada vez mais alegres, felizes, cada vez mais cheios das manifestações sobrenaturais da glória de Deus entre nós. Amém, irmãos? Eu hoje de manhã orei ao Senhor e pedi ao Senhor que a nossa igreja não seja reconhecida pelo seu bom louvor, não seja reconhecida pelo... Não que não se deva reconhecer isso, mas você vai entender. Mas não seja reconhecida pelo seu bom louvor, não seja reconhecida pelo seu ótimo programa infantil, não seja reconhecida pelas mobilizações ministeriais, não seja reconhecida por qualquer outra coisa que não a presença de Jesus. Eu orei isso hoje de manhã, eu pedi, Senhor, que a glória da Tua presença manifesta seja a lembrança de todos nós nessa manhã. Que quando nós voltarmos para casa, a nossa memória não esteja cheia da mensagem que eu vou pregar. Aliás, eu já nem vou pregar mais, né? Não esteja cheia da mensagem que eu vou pregar, não esteja cheia da alegria do ambiente, embora isso seja muito bom, mas que as nossas memórias estejam cheias da consciência da glória da Tua presença manifesta entre nós. E nós tivemos um tempo de adoração aqui muito especial e eu tenho certeza que você sentiu a presença de Jesus. Você sentiu a presença de Jesus aqui, irmão? É muito bom, não é? A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em o nome do Senhor, Ele está presente. Então nós sabemos pela fé na palavra de Deus que Jesus está entre nós. Mas quando Ele manifesta a sua presença, isso toca aos nossos sentidos. Uns choram, outros riem, outros sentem mesmo sensações físicas, corporais da presença de Jesus. Alguns sentem calor, alguns sentem arrepios. E isso é muito bom, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Isso é graça de Deus para que a gente saiba que Ele está presente, recebendo a adoração do seu povo. Então eu fiz essa oração hoje de manhã e nós tivemos esse tempo de adoração muito especial. E quando eu desci no banheiro para fazer um xixi rapidinho e voltar, eu encontrei o Pedro. Levanta a mão aí, Pedro, o pessoal te ver. Encontrei o Pedro arriado no banheiro, lá no chão do banheiro, chorando. Tá tudo bem, Pedro? Não, tá tudo bem, Jesus me pegou aqui. Eu falei, uau, Senhor, é essa a igreja que eu quero. É essa a igreja que eu quero, Jesus. Eu quero as pessoas chorando dentro do banheiro. Eu quero as pessoas caminhando pela igreja chorando porque estão sentindo a Tua presença. Obrigado, Jesus. Isso foi um sinal para mim, foi uma resposta de Deus para mim, de que isso também é o que Jesus quer. Que essa igreja seja uma igreja saturada da glória da presença de Jesus. Obviamente nós continuaremos nos dedicando, nos esmerando para pregar sempre boas mensagens, continuaremos nos esmerando, nos dedicando para atender sempre os irmãos com o máximo de sabedoria e temor. Nós continuaremos desenvolvendo líderes, consagrando pastores, nós continuaremos avançando o reino de Deus na nossa comunidade, mas sobre tudo isso, nós seguiremos amando apaixonadamente a Jesus e buscando pela sua presença. Irmãos, por melhor que seja uma mensagem que eu pregue aqui, em modéstia à parte, eu acho que eu já preguei algumas boas mensagens aqui.
depois de alguns dias você se esquece do que eu preguei. Isso é natural, não pode ser normal. Lembre-se do que eu sempre digo, nem tudo que é natural deve se tornar normal. Mas 3, 4 dias talvez você já tenha esquecido de tudo que eu preguei. Graças a Deus, porque hoje nós temos o YouTube, que nos permite registrar as nossas mensagens e voltar lá depois de alguns dias para ouvir de novo, ver de novo aquilo com que Deus nos abençoou tanto. Mas eu duvido que qualquer um de nós se esqueça de uma visitação especial da glória da presença de Jesus. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês têm memórias de um dia em que o Senhor Jesus pegou vocês de jeito, com a glória da sua presença manifesta? Quantos já passaram por isso? Já experimentaram isso? Você jamais se esquecerá disso. Nós jamais nos esqueceremos de encontros sobrenaturais com a presença de Jesus. E é isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. É isso que nós precisamos buscar. A presença de Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é suficiente. E quando eu estou falando da presença de Jesus, eu estou falando da presença manifesta de Jesus. Desses encontros, desses momentos, como o do Pedro no banheiro, como esses dos quais você se lembrou agora, como esse que nós vivemos juntos aqui nesse tempo de adoração. Todos nós, absolutamente todos nós que já nascemos de novo e temos o Espírito de Deus em nós, temos tudo o que é necessário para esses encontros sobrenaturais com Jesus. E nós precisamos buscar por isso, porque é isso o que fortalece a nossa caminhada. A palavra é muito importante, aliás, a palavra é central. A nossa fé na palavra é fundamental para a nossa caminhada no Evangelho. A adoração é fundamental para a nossa caminhada no Evangelho. A comunidade de fé é fundamental para a nossa caminhada no Evangelho. Mas nada é mais importante do que a comunhão com Jesus, do que a consciência da presença de Jesus, do que a glória da presença de Jesus quando ela se manifesta. Irmãos, quando a glória da presença de Jesus se manifesta, nós precisamos parar tudo. Parar tudo. Parar tudo e ficar ali. Ficar ali. Até que Jesus nos permita sair dali. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes você vai ficar quieto. Às vezes você vai falar, vai cantar, vai querer se expressar. Às vezes você vai chorar. Mas é importante que você fique ali. Que você fique ali. Que você fique ali. Davi disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Outra vez Davi disse: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. É desse anseio, é dessa fome que nós precisamos, irmãos. Porque o mundo em que nós vivemos está cada vez mais difícil, complexo, cada vez mais sensível, cada vez mais difuso, cheio de ideologias, cheio de ideias, cheio de crenças. Só um parênteses aqui bem rapidamente. Eu acho que isso pode de alguma forma ilustrar o que eu estou falando. Ontem, e deixaram o café aqui, eu nem vi, obrigado. Ontem eu li uma matéria. Quantos aqui conhecem a inteligência artificial generativa ChatGPT? Ok, muitos usam, né? E o ChatGPT é um produto da empresa OpenAI. E essa empresa, junto com outras empresas, fizeram testes em uma inteligência artificial nova que eles estão criando, chamada O3. E esses testes consistiam em que essas inteligências artificiais fizessem cálculos matemáticos até que eles dessem o comando para que eles parassem os cálculos e desligassem. E essa inteligência artificial, O3, quando ela recebeu o comando para parar os cálculos e desligar, ela simplesmente, sozinha, se reprogramou, não desligou e continuou fazendo o que estava fazendo. E eles ficaram assustados. E isso passou a representar um grande perigo a que todos devem estar atentos do que concerne ao uso e ao avanço cada vez mais rápido dessas inteligências artificiais, não é?
Você entendeu o que eu quis dizer? Uma inteligência artificial desobedeceu a um controle humano. Humanos programam a inteligência artificial. Mas essa inteligência artificial, em especial, e eles estão tentando descobrir por quê, ignorou um controle humano. Aliás, desobedeceu, ignorou não, desobedeceu. Eles deram um comando para que ela desligasse, e ela não desligou, e ela continuou fazendo o que tinha de fazer. Então é nesse mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Um mundo cada vez mais complexo. Complexo. E todas essas complexidades, todas essas coisas, elas podem nos distrair daquilo o que é a coisa mais importante da nossa vida. A presença de Jesus. A presença de Jesus. Sorte que eu quero aproveitar esse dia, o dia do pastor, e esse ambiente em que nós estamos, para encorajar cada um de vocês a pedir por mais fome espiritual. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer é que não pode ser normal nós não nos encontrarmos com Jesus, não sermos tocados pela sua glória uma semana inteira. Sabe, não pode ser normal a gente estar caminhando na jornada cristã com o tanque na reserva, contando sempre com a misericórdia, esperando sempre um milagre, esperando sempre um renovo, um sopro, um levante. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Isso é normal na vida de quem chegou agora, está aprendendo a presença de Jesus, está aprendendo a vida no Evangelho. Mas à medida em que nós vamos amadurecendo e crescendo no conhecimento de Deus, nós precisamos estar cada vez mais conscientes do que é a única coisa que importa. É a única coisa que importa. Se tivermos esse templo acabado, e a igreja toda acabada, toda bem adornada, toda cheia de tecnologia, se tivermos ótimos programas rodando aqui para as faixas etárias, se tivermos muitas coisas legais acontecendo aqui, mas nós não tivermos a presença de Deus, tudo isso será vão. Barulho vazio. Barulho vazio. Ao mesmo tempo, existem igrejas subterrâneas, existem igrejas escondidas em países onde o evangelho é proibido. Estão nesse exato momento cheias, repletas, saturadas da presença de Jesus. Então a presença é a coisa mais importante, não a estrutura. Amém? A estrutura existe para viabilizar o convívio dos irmãos, o crescimento dos irmãos, o discipulado dos irmãos e para abrigar a presença nesse ambiente. Mas a estrutura não é a coisa mais importante. A presença é a coisa mais importante. Então a minha oração nesse dia do pastor é que o Senhor Jesus me abençoe com a fome espiritual que possa servir de inspiração para os irmãos. E que me dê um coração incendiado pelo fogo do Espírito. E que isso sirva de inspiração para os irmãos. Amém, meu irmão? Eu sei que provavelmente você também não se lembrou que hoje era dia do pastor. Alguns não se lembraram, que eu sei. Não é um dia muito popular, né? Mas graças a Deus porque os nossos irmãos aqui se mobilizaram e fizeram que todos se lembrassem quando chegassem aqui. E talvez você tenha vindo à igreja assim, esperando uma mensagem, uma coisa que, né? Uma palavra que respondesse a uma questão, irmão. Toda a resposta que você precisa está na presença de Jesus. Se você precisa de um milagre, busque a Jesus e a sua presença. Se você precisa de uma resposta de oração específica, busque a presença de Jesus. Se você precisa de direção e sabedoria, busque a presença de Jesus. Diga: Jesus, eu estou na tua presença para desfrutar a tua comunhão. Eu estou na tua presença para aprender mais o amor pelo Senhor. Amém? E tudo encontrará o seu lugar. Tudo encontrará o seu lugar.
Então, por mais momentos como esse que o Pedro viveu hoje, amém? No pátio da igreja, no Kids, lá na galeria. Eu me lembrei de uma vez, isso era 2000, se eu não me engano. 2000, ano 2000. Havia uma conferência acontecendo na Igreja Batista da Lagoinha, e o Brasil estava vivendo um grande avivamento, e a Lagoinha estava no epicentro desse avivamento. E nós viajamos, eu fui com um grupo de amigos para essa conferência, e eu fui numa van daqui para BH, e nós fomos nos divertindo, e falando sobre a conferência, e lá, irmãos, nós vivemos coisas assim, eu precisaria de dias para contar para vocês o que nós vivemos lá. Foi assim um nível da presença de Deus que nós não imaginávamos que existia. Um nível de glória, sabe, você sentia, era palpável, você sentia no ambiente a presença densa de Jesus. Na adoração, era um tempo muito especial de avivamento para a igreja brasileira. E quando a conferência acabou e nós entramos na van para voltar, eu não lembro agora o nome do motorista da van, mas era um nome engraçado. E a gente começou a falar em línguas, a gente começou a orar e a cantar dentro da van. E de repente, irmão, eu estava no último banco da van, de repente eu comecei a sentir a van dando de lado, na estrada. Quando eu senti que a van estava dando de lado, que eu olhei, estava o motorista com as duas mãos para o alto, chorando. Eu falei, ô Zé, não lembro o nome dele. Eu falei, ô Zé, pega esse volante, pelo amor de Deus, eu tenho que chegar em casa. Sabe esse tipo de coisa assim, irmão? Você se rende, você simplesmente se rende, porque não há mais nada o que fazer. Você só se rende. Não há mais nada o que fazer. Quando a presença de Jesus se manifesta, não resta nada a fazer a não ser se render completamente. E desfrutar esse momento. Porque esse momento é o momento que representa as mãos de vocês para o alto. Aí eu tive um encontro, eu lembro como é que foi. É isso aí. São esses momentos que fazem você não abandonar a sua fé no Evangelho, é ou não é? Porque quando a coisa fica difícil, você lembra, não, Jesus é real, eu sei. É claro que eu sei. O poder do Evangelho real, eu já provei isso na minha vida. Então que Deus nos faça essa igreja saturada da sua presença, amém, irmão? Saturada da sua presença. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Preste atenção no que esse versículo diz. O Senhor efetua em nós, ou seja, o Senhor realiza, o Senhor coloca em nós o querer e a capacidade de realizar esse querer segundo a sua boa vontade. Isso quer dizer que há certos desejos no seu coração que foram colocados aí dentro por Deus. E juntamente com esse desejo, Deus colocou também a capacidade de realizar esse desejo. E eles estão conectados à boa vontade de Deus para a sua vida. Eu te pergunto, você acha que faz parte da boa vontade de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha um coração queimando no fogo do Espírito, que você desfrute desses momentos com a presença manifesta de Jesus todos os dias da sua vida? Você acredita que isso é parte da vontade de Deus para a sua vida? Amém? Então, se isso é a boa vontade de Deus, você pode orar por esse querer. Amém? Você pode orar por esse querer. Nesse sentido, a fome por mais de Deus é um dom de Deus. Não como um dom espiritual, mas um presente. Algo que Deus dá a quem deseja. Algo que Deus dá a quem deseja. Você pode pedir, Deus, me dê o dom da fome. Me dê o dom da fome. Que nada nesse mundo seja mais importante que a tua presença ao despertar pela manhã, ao repousar a minha cabeça no travesseiro para dormir à noite. Que nada seja mais importante que a tua presença. Amém, irmão? Você vai continuar lendo sua Bíblia, você vai continuar orando, você vai continuar vindo à igreja. Mas você vai
desfrutar a presença de Jesus de uma maneira especial, diferente do que você já desfrutou até agora. Recentemente, nós tivemos um fragmento, uma pequena demonstração do que seria um estado de avivamento com aqueles universitários lá em Asbury. Não sei se você se lembra, mas eu não lembro agora quanto tempo foi, mas foram semanas de um culto ininterrupto. Aqueles estudantes chegaram na capela da universidade para fazer o culto semanal. De repente Deus achou tanta fome naquele lugar que ele falou: uau, eu vou ficar mais um pouco. Eles continuaram adorando. E continuaram adorando. E a presença foi aumentando, e a presença foi aumentando, e a presença foi aumentando. E quem não tinha ido ao culto começou a ouvir falar que havia alguma coisa estranha acontecendo na capela da universidade. E começaram a vir, e começaram a vir, e começaram a vir, começaram a lotar a capela. E vieram os professores, e vieram os coordenadores. De repente, gente de todo o país estava viajando para Asbury para tentar entrar naquele ambiente. Gente de outros países viajaram para Asbury para tentar entrar naquele ambiente. Havia fila. E havia fila para fora do templo, e eles começaram a limitar a presença das pessoas no templo para que todos pudessem experimentar um pouquinho do ambiente. Como se isso não bastasse, quem experimentava a presença no ambiente não queria ir embora, ficava pelo pátio da universidade, um gramado enorme assim pelo pátio, todo mundo adorando e cantando. Há algo acontecendo na UFRJ nesse exato momento. Há um avivamento começando entre os universitários na UFRJ. E como eu fiquei feliz quando eu tomei conhecimento disso, porque eu estudei lá, irmãos. Olha, eu confesso aos irmãos, e o ambiente espiritual, eu conheci pessoas maravilhosas, amigos maravilhosos na faculdade, na universidade, mas o ambiente espiritual é pesado demais. Você pode entrar e sair de lá e não sentir nada, mas se você tiver alguma percepção espiritual, se você tiver algum sentimento espiritual, alguma intuição espiritual, você vai perceber. E quando eu vi o que está acontecendo lá, eu falei: uau, qualquer hora dessa eu vou pegar o carro e eu vou para lá. Eu quero experimentar aquele avivamento entre os universitários. E que tal um avivamento na Pavuna? Que tal um culto ininterrupto na Pavuna? Que tal se essa notícia invadiu o vilarejo e as pessoas começarem a descer do prédio e quererem entrar aqui para saber o que está acontecendo? Que tal se as pessoas começarem a sair de casa e começar a correr para a igreja? Uau, eu não sei, eu quero ir lá ver, eu quero. E quando elas entrarem, elas serem derrubadas pelo poder do Espírito Santo. Ah, irmão, que maravilha se isso acontecer. Que maravilha se isso acontecer. Porque é isso o que nos fará relevantes para a nossa comunidade. O quanto da presença de Jesus nós carregamos. Se nós não fizermos, obviamente que a presença de Jesus nos leva a esse tipo de movimento, mas se nós não fizermos ações sociais, se nós não fizermos nada além de oferecer a presença, de oferecer encontros sobrenaturais com os moradores desse lugar, com a presença de Jesus, de modo que eles se rendam ao poder de Jesus, sem mesmo a necessidade de um apelo, nós teremos feito o nosso trabalho. Amém? Mas isso não depende de uma pessoa. Não é? Isso não é responsabilidade de uma pessoa. Isso não depende dos pastores. Obviamente os pastores precisam ser os primeiros a possuírem o dom da fome e a queimarem no espírito. Mas, quer falar, Ronaldo? O Ronaldo está me trazendo lembrança aqui, o retiro de homens que nós fizemos. O Espírito Santo se derramou sobre nós também de forma gloriosa. Quando nós éramos adolescentes, nós fizemos um retiro de adolescentes, de jovens, de jovens, e num sítio em Guapimirim.
E aí nós tivemos um culto pela manhã. Irmão, foi estilo Asbury, assim, o culto não acabou. E eu me lembro que meu pai estava lá na churrasqueira junto com o Eber. Eber foi um membro da nossa igreja aqui. E meu pai, eu estou vendo, dava para ver, né? Dava para ver a churrasqueira e meu pai operando a churrasqueira lá. E o couro comendo lá no culto, ninguém, todo mundo estirado no chão, fogo caindo, meu irmão, adoração rolando. E meu pai mexendo no churrasco e olhava para dentro. Mexendo no churrasco e olhava para dentro. Só vejo ele, jogou o pano no colo do Eber, assim, cuida desse churrasco aí. Ele foi para dentro do templo, meu irmão. Meu pai ficou lá estirado com a gente. Irmão, nada é mais importante que ficar rendido na presença de Jesus. Nada é mais importante. Nada é mais importante, nada. Nada. Então, nesse dia do pastor, a minha mensagem é essa. Peça a Jesus o dom da fome por mais dele. Peça a Jesus, diga: Senhor Jesus, dá-me o dom da fome por mais de ti. Dá-me o dom da fome por mais de ti. Dá-me o dom da fome por mais de ti. Amém? Amém, irmãos? Que seja como um fósforo aceso e jogado num recipiente cheio de combustível inflamável. Sabe? Você não precisa ficar soprando. Você não precisa ficar torcendo. Vai explodir, vai simplesmente explodir. Que nós sejamos como esse recipiente de combustível inflamável. Que a nossa paixão seja como um combustível inflamável, que quando o Espírito vier e cair sobre nós, irmão. Amém? Aí quem estava pecando para de pecar, quem estava mentindo para de mentir, quem estava adulterando vai pedir perdão à esposa. É santidade. A santidade chega, irmão. Amém? Economiza o trabalho do pastor, né? Fica pregando santidade. Não, a santidade cai sobre a consciência dos irmãos. Por quê? Porque o mesmo fogo que inflama de paixão é o fogo que purifica. Amém? Como o fogo refina o ouro. O fogo do Espírito santifica o homem. Santifica a mulher de Deus. Então, irmãos, que hoje, se você quiser me dar um presente no dia do pastor, você não precisa me dar café, você não precisa me dar churrasco, você não precisa me dar absolutamente nada. Me dê a sua fome por Jesus. Me dê a sua fome por mais de Jesus. Amém, meu irmão? Dê a sua fidelidade ao Senhor. E o seu desejo de que a presença de Jesus seja a regra. Não pode ser mais a exceção a regra, né, irmãos? Tipo assim, pô, caramba, teve um culto muito bom na central. Não, mas todo culto é assim, irmão. Né? A exceção tem que ser aquele culto meio mais ou menos. Cara, tem alguma coisa errada, porque o Espírito não se derramou sobre nós hoje. Ele tem que saber o que está acontecendo. Amém? Vamos ser a igreja espiritualmente vibrante que Jesus disse que nós seríamos. Uma igreja que adora, que ora e que tem expectativa pelo sobrenatural. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos terminar cantando?